Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCast. Hoje eu tô com a galerinha do barulho, hoje eu tô com parte da nossa equipe, o pessoal que trabalha diretamente na linha de frente com os nossos clientes. Eu estou com o pessoal do atendimento da agência e a gente veio falar um pouco sobre... Pra gente entender um pouco sobre como funciona o trabalho deles no dia a dia, pra gente falar um pouco sobre estratégia de mercado digital, falar um pouco sobre estratégia de como eles conduzem o nosso relacionamento com os clientes para que esses clientes tenham resultado e também, por que não, sobre vida pessoal, sobre empresa e tudo mais. A ideia é que esse papo seja um papo muito descontraído e sejam muito bem-vindos. Obrigada. Hoje estamos aqui com Mirela, João Marcos e Gustavo. E tá todo mundo nervoso, pessoal. Sim. Por quê? Primeiro podcast. Por que a galera tá nervosa? Porque eles são a galera do bastidor. Vocês fazem assim, roteiro pros nossos clientes gravarem, né? Exato. Mas na hora de vocês gravarem, tá todo mundo aqui com medo. Pra passar pro cliente é maravilhoso. Entendi. Exatamente. Aí Aqui cobra na o cliente. frente Pô, precisa... Precisa ser mais... se solta, é facinho. Na frente da câmera é tranquilo. E aí chega... Primeira Aí vez chega é aqui- assim mesmo, é como assim? Primeira vez mesmo no podcast tá assim. Entendi. Aí chega aqui todo mundo com medo. Mas tá bom, tá bom. Bom, galera, vamos lá. Se apresentem. Vamos começar com o Gustavo. Se apresenta, fala aí. Bom, vamos lá. Eu tenho 23 anos, estou há mais ou menos 1 ano e 3 meses na agência. O meu começo foi bem conturbado na agência. Entrei como estagiário. E o famoso estagiário faz tudo. Fazia coisas simples, mas que de certa forma agilizava o processo do atendimento. Então, criar texto para story, postar story, fazer publicação, fazer a postagem das publicações que a gente já tinha pronto ali, que o atendimento fazia, mandava para mim, eu tinha que postar. Criar script para cliente gravar story. Então, um pouco de tudo do básico para aprender e poder se desenvolver para um dia ser atendimento. E eu acho que com uns 3 meses aí de estágio, eu fui promovido pro atendimento e desde então tô na área de atendimento. Para explicar um pouco melhor, o atendimento ele faz a parte do que é conhecido como social media e também a parte do atendimento ao cliente. Por isso que a gente chama de atendimento. Quando a gente pensa em atendimento, a gente pode, às vezes, pensar que é só atendimento ao cliente. Não. Sou o recepcionista, né? Exato. A gente faz toda a gerência das mídias sociais e também lida diretamente com o cliente que a gente atende. Show. Assim, antes do pessoal terminar de se apresentar, fala pra mim, qual que foi a sua maior dificuldade no começo? Porque eu lembro que no começo você teve um pouco de dificuldade pra começar a fazer com que as coisas fluíssem da forma que precisa fluir, como é normal, em qualquer tipo de negócio, e depois você embalou. Mas qual foi a sua principal dificuldade no início? Sei lá, seja essa uma dificuldade, uma ansiedade, eu tenho medo de dar errado, seja essa dificuldade, uma dificuldade na técnica mesmo, na atuação, qual foi? Cara, o meu como a agência foi meu primeiro emprego, eu acho que isso foi determinante pro meu início talvez ser um pouco mais lento e mais complicado, digamos assim. Eu tinha o sonho de estar aqui na agência, sempre compartilhei isso com vocês. Então, foi uma responsabilidade muito grande, eu levei como uma responsabilidade muito grande, então eu tinha... Eu acho que uma ansiedade, talvez, que me bloqueava. E o ponto-chave que me fez mudar foi ter personalidade. Foi quando eu olhei e falei, cara, enquanto eu ficar nessa síndrome do impostor, tipo, porra, eu tô numa empresa que é muito grande pra mim. Eu pensava assim, e quando eu virei a chave de falar, cara, o meu hobby é estudar marketing, eu adoro, tô em casa, tô de boa, vou ver alguns vídeos falando sobre o assunto, um podcast sobre o assunto. E eu falei, cara, além disso, já fiz curso, por que não botar em prática junto com o que eu acredito ser o meu ponto mais forte, que é a criatividade? Então, foi quando eu virei essa chavinha na minha cabeça que tudo mudou. Quando eu tive personalidade, comecei a fazer posts autênticos e descobri que é melhor errar tentando fazer algo diferente do que errar fazendo feijão com arroz ali,
que vira e mexe, não tem como evitar o erro, né? Show, isso que você falou sobre ser teu sonho, trabalhar na agência, é um negócio que é muito legal, porque desde quando eu desenhei a ideia de M-Agency, desde quando eu desenhei a empresa, a ideia era que a gente pudesse fortalecer o nosso branding, tanto externamente, ou seja, para pessoas de fora, quanto internamente, para as pessoas que estão dentro, fazendo com que as pessoas que estejam de fora olhassem para a gente e falassem assim, pô, eu quero estar nesse lugar um dia, esse lugar é muito legal. Foi uma grande dificuldade no começo criar essa vontade, esse desejo nas pessoas, mas compartilhando um pouco no dia a dia como funcionava o trabalho, compartilhando um pouco nos eventos, nas mentorias que a gente fazia, como funcionava o trabalho, a gente conseguiu gerar esse sentimento nas pessoas que estão de fora. E foi muito fácil, por quê? Porque era só mostrar como era dentro, como funcionava o nosso ambiente dentro. E fazia com que as pessoas que estavam de fora olhassem e falassem, pô, eu quero estar ali. Isso é legal demais. Sem dúvida, e você estava falando desse trabalho que vocês fizeram para que a nossa marca tivesse esse poder de atrair até colaboradores que tivessem vontade de... futuros colaboradores que tivessem vontade de estar com a gente, e isso me fez pensar no poder que é a ferramenta dos stories, porque eu me lembro antes, sei lá, 2019, 2020, te acompanhando, o que me dava essa vontade era ver os seus stories todo dia ali na agência, mostrando os processos, mostrando como era organizado, mostrando essa vontade de não fazer o marketing pelo marketing, porque a gente viu o marketing pelo marketing ali nos afiliados, que era a prova social a rodo e era isso, bastava. Mas ali eu via o dia a dia e você trazia para os stories o propósito da agência, que o marketing não é só o marketing, é um marketing estratégico e que isso não só para gerar um lucro para si, mas sim para mudar a vida dos nossos clientes, trazer benefícios para o negócio do nosso cliente. Então, com certeza, uma das coisas que mais me conquistou e me fez ter vontade foi os seus stories. Então, isso mostra também a potência que os stories têm no Instagram de qualquer... Seja pô, sei lá, influencer, seja uma marca, uma empresa, enfim. É sempre muito importante. Os stories é uma baita ferramenta de comunicação. Sim, com certeza. E que muitas das pessoas não sabem é que muitos dos clientes que estão dentro da agência hoje, do nosso networking poderoso de atender os maiores experts do país, os maiores palestrantes do Brasil, as maiores empresas da região, muito vem da conexão que a gente cria na nossa rede social, da conexão que eu crio nos stories todos os dias e da conexão que a gente consegue criar a partir dos conteúdos que a gente posta. Eu vejo que muita empresa fica nessa. Eu não vou postar story porque tem 100 pessoas só que vêm. Eu não vou postar story porque tem 80 pessoas que vêm. Pô, meus conteúdos estão dando 100, 200 visualizações. Mas é dentro disso que pode ter uma pessoa que é o teu cliente ideal, que vai ligar uma chave, que vai te conectar com outra pessoa, e isso vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você tenha mais clientes e vai até fazer com que você desperte esse interesse em pessoas que são de fora, quererem participar do que você faz, do que você cria, porque a M-Agency nada mais é do que uma comunidade além de uma empresa. A ideia sempre foi com que a M-Agency fosse uma comunidade, fosse na contramão das demais empresas e demais agências. Uhum. Eu queria fazer com que a agência ela se tornasse uma comunidade de pessoas que querem transformar a vida de outras pessoas para, assim, transformar a própria vida. Porque é isso, no outro podcast eu falei, quem cresce porque transforma a vida de outras pessoas em escala. Então esse sempre foi o nosso objetivo. Show demais. Agora vamos para nossa próxima figura, para nossa próxima história, antes da gente abrir para o nosso bate-papo aqui e falar mais sobre ferramenta, story e tudo mais. João Marcos, se apresente. Pessoal, eu sou o João Marcos, trabalho como social media na M-Agency. Assim como o Gu falou também, é uma mistura de social media com atendimento, né? A gente faz essas duas coisas, a gente consegue conciliar essas duas coisas. E, cara, não é muito diferente do que ele falou em relação a isso. Eu lembro que eu já tô faz um ano fez agora dia 5, né? Dia 5, faz um ano que eu tô na agência e, cara... Com direito a bolo. Com direito a bolo, ganhei um bolo e tal. Cara, esse ano tá sendo incrível pra mim, um aprendizado incrível. Eu lembro que lá em 2019, 2020, quando eu trabalhava em multinacional, em empresas assim, eu via, por exemplo, da mesma forma que o Gu, os stories do Lucas, eu sempre acompanhei o Lucas desde o início dele.
eu trabalhava lá pensando muitas vezes aqui na agência, tipo, caramba, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo. Quero trabalhar com esse cara. E os anos foram se passando e tal, e até que em 2022 teve aquela imersão, e quando eu fui participar, juntamente com o Gu também, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. E o Gu também me ajudou, né, nessa questão de, pô, ele já estava aqui na agência fazia uns 2, 3 meses, e pintou uma oportunidade, eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade. E também o João tem uma história bem parecida com a minha, assim, dessa entrada na agência. Eu e o João, a gente se conhece desde o colegial e por um tempo a gente se afastou, assim, naturalmente. A vida adulta chegou e por uma baita coincidência a gente se encontrou na imersão do Lucas e eu, na época, queria ser gestor de tráfego e você queria fazer dropshipping. Dropshipping, eu queria trabalhar com dropshipping. E, não, bem lembrado, eu nem lembrava que foi por acaso que a gente se encontrou lá, inclusive. Foi um baita por acaso. Aí quando a gente se encontrou aí, casou tudo. E a gente participou daquela imersão. Ali foi a virada de chave também pra mim. E, cara, as coisas foram acontecendo. Passado ali um ano, praticamente, eu entrei na M-Agency. E estamos aqui, faz um ano, trabalhando como social media, atendendo os clientes. Fazendo aí as redes sociais dos clientes funcionar, girar, para gerar cada vez mais vendas para eles. E assim, a gente vai crescendo. Que legal, sensacional. E é legal que você contou essa história que você trabalhava em multinacional, outras empresas, e olhava e queria estar dentro da M-Agency de fato. O que mais fazia você olhar e falar assim, pô, eu tô nessa multinacional aqui, mas eu queria estar dentro daquela empresa? O que despertava isso? Qual que era a vontade? Cara, acho que trabalhar com internet. Legal. É ruim trabalhar em multinacional? Como qualquer outro emprego, em bom cargo, por exemplo, não é ruim. Só que é algo muito monótono. Isso. E isso fazia com que eu queresse mudar de ambiente. Aí eu via os stories e tudo mais. E, cara, isso me cativava muito. Tipo, pô, o lugar que eu tô não é ruim, ganho legal e tal. Mas eu não tô feliz. E você via que você via crescimento? Tipo, você via Lá? que tinha uma projeção de crescimento, algo não? Tinha, mas a muito longo prazo, sabe? 10 anos. 10 anos, pra você conseguir subir de cargo, mais 5 pra você subir de outro cargo, aí... eu não tinha eu não consegui me enxergar em 15 anos como que estaria a minha vida. Aqui, dentro da agência, trabalhando com marketing, eu consigo. Que legal, cara. Sensacional isso que você falou, porque faz ver que o que a gente faz funciona de fato. A nossa filosofia na agência sempre foi a filosofia do empreender dentro de um negócio. Assim, para quem tá assistindo agora, eu acho que esse pessoal... o que eles mais escutam na vida deles é empreender dentro de um negócio, empreender dentro de uma empresa. Eu vejo que essa filosofia de negócio que eu tentei trazer para a agência é uma filosofia que faz com que a gente consiga ter esse olhar pro futuro mesmo. Porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu não consigo enxergar o futuro, e não enxergar, é projetar, porque o futuro a gente não enxerga mesmo. Mas quando eu não consigo projetar o futuro, me gera uma certa ansiedade. Porque é aquilo, quem não sabe para onde tá indo, quando encontra, não percebe e qualquer caminho serve. Então, olhar para frente precisa ter um destino e uma rota. E a gente precisa ter isso traçado. E a filosofia de empreender dentro de um negócio sempre foi pensando nisso. Pensando em todo mundo tem que conseguir enxergar onde vai estar daqui um ano. Daqui 3 meses, daqui 6 meses, tem que saber onde vai estar. Porque senão eu acho que as coisas não funcionam. Mas é muito legal você ter dito isso, do seu interesse de trabalhar com internet e tudo mais. Isso também acontece, acho que é porque a gente é muito jovem, né? Eu acho que porque a gente é muito jovem, a gente quer estar sempre antenado no que é novo, fazendo as coisas do momento. E
a filosofia da agência também sempre foi sobre isso. Sempre foi de ser uma empresa jovem, sabe? Ao estilo Google, onde, tipo, todo mundo trabalha buscando resultado com seriedade, mas, tipo, a gente tem um ambiente leve, descontraído e tranquilo, sem ser aquilo do se fecha do seu currículo, no seu cubículo e eu quero relatório às 10 na minha mesa, tipo, tá ligado? Essa coisa de empresa antiga. Então, eu acho que isso é muito interessante. Agora, vamos lá. Eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Gustavo pra você. Qual foi a maior dificuldade sua no começo? Cara, a maior dificuldade foi com certeza conciliar tudo que eu tinha que fazer. Mas a partir do momento que... E o Gu me ajudou muito com isso também. O Gu não tem nem que falar dele em relação a quando eu entrei. Ele, tipo, literalmente pegou na minha mão e falou, mano, é assim que funciona. Vou comparar aqui as coisas que eu fazia, por exemplo. Lá, quando eu trabalhava na multinacional, eu tinha ali um cargo que tinha que fazer a mesma coisa todo dia. Quando eu entrei na agência, eu tinha que fazer roteiro, cronograma, acompanhar a gravação, atendimento ao cliente. Cara, isso explodiu minha cabeça. Mas, ali com um mês, eu fiz tanta coisa ao mesmo tempo, e foi muito difícil. Que se desenvolveu. Mas eu fiz tudo ao mesmo tempo e, pô, trabalhando fora de horário, trabalhando de madrugada. Acordava 5 da manhã para fazer as coisas, ia dormir meia-noite fazendo as coisas. Foi difícil? Foi. Mas isso me ajudou muito, tipo, me criou uma casca, sabe? Para depois as coisas não ficaram mais fáceis, mas ficaram mais tranquilas de eu conseguir gerir e tudo mais. Sim. Acho que foi isso, a quantidade de coisas que eu tive que conseguir. E é legal, porque, assim, isso da filosofia de empreender dentro de um negócio, eu vejo que todo mundo, quando entra, velho, roda nesse sentido. Todo mundo, toda carinha nova, quando entra na agência, roda nesse sentido com a programação de horários e tudo mais. Tipo, pô, tem uma demanda pra fazer. Aí, beleza, eu vou fazer essa demanda. Hora que vê, não deu tempo, porque tá preocupado com o perfeito, não sabe, tá inseguro se vai ser assim ou se não é assim, não tem tanta autonomia ainda. Na verdade, já tem autonomia, mas não sabe ainda que tem a autonomia de criar, de fazer algo novo. E aí, nessa insegurança, acaba demorando um tempão. Aí acaba nessa, pô, mas eu preciso entregar. Aí fica fora de horário. Aí, de madrugada, quer acordar mais cedo, fazer as coisas. Eu via o Gustavo nessa mesma situação que você, que quando ele entrou na agência, ele demorava... sei lá, cerca de 12 horas pra fazer 2 stories. E aí, tipo, só que além dos 2 stories, ele tinha mais coisa pra fazer. Aí eu chegava no escritório, tipo, 8 da manhã, ele tava lá já com 3 Red Bulls. Eu falava, que é isso, cara? Que tá acontecendo? Ele, não, eu tô fazendo um story. Eu falei, então, velho, não, você consegue me entregar? Pô, consigo, até meia-noite, hoje eu consigo. Que é isso? E aí, depois, tipo, tudo fica rápido. Aí hoje a gente fala assim, ô Gu, cara, precisa de uma sequência de stories. João Marcos, precisa de uma sequência de stories pra gente fazer pra Black November que tá rolando, por exemplo, do Edu Chinechique, ou pro Alex Monteiro, ou pro Grupo Berbel. Pô, você me ajuda aí com isso aí? Em 10 minutos os caras terminaram. Então isso é engraçado. Mas show demais. Vamos lá. Essa pessoa, ela precisa se apresentar. Eu não conheço muito bem ela. Calma, não dá spoiler da apresentação. Não vou dar spoiler, é verdade. Não vou dar spoiler. Vamos lá. Se apresente, Mirella. Bom, eu sou a Mirella, tenho 22 anos. Tô na agência há o quê? Quase 3 anos? Bom, indiretamente desde que ela virou Desde uma agência, sempre, né? Desde que ela nasceu, Mas você tá nela. trabalhando há quase 3. Pra quem não sabe, mas acho que todo mundo sabe, eu sou namorada do Lucas. Que sorte, né? A dela, eu tô falando. E isso muda muita coisa. Cara, no começo, eu não estaria aqui, na realidade. Há 3 anos atrás, eu não pisaria aqui dentro. E eu tinha dificuldade para mandar áudios. Então, para mandar áudio, eu tinha que sair da sala que eu trabalhava para ninguém me ouvir, ninguém me ver, de tanta vergonha que eu tinha. Gente, eu não tô brincando. Eu falava assim, ó... se você mandar áudio pro cliente, é melhor porque você consegue expressar. Você consegue expressar melhor o que você tá querendo dizer, né? Sabe o que ela fazia? Ela pegava um post-it Eu fazia igual. e ela falava assim, ó... Não, mas era frase. Não. frase. Ela falava assim, ó, o que eu tenho que dizer no áudio? Eu falei, pô, você sabe o que você tem que dizer. A mesma coisa que você tá escrevendo na mensagem dela. Não, mas fala pra mim o que eu tenho que falar. Eu falei, não, mas pode ter autonomia, se desenvolve. Não, o que eu preciso falar? Daí eu falava, então vamos lá. Fala isso dela. Mas eu não vou dar bom dia?
Então vai, vamos lá. Bom dia. Juro. Tudo era nesse bem? nível. Aí ela escrevia tudo dela. Tá, vou falar pra você primeiro. Falava pra mim primeiro, tá bom? Tá bom. E saía. Daí, sei lá, esse áudio ia durar, tipo... Cara, 30 segundos. Ela voltava depois de 30 minutos. E aí? Fica apagava. Mandei o áudio. E aí, ó, hoje tá num podcast... Não, legal Não, é que... eu não sabia disso, por exemplo. Isso faz muito tempo, né? Sim. Mas eu vejo ela hoje gravando os áudios pros clientes. Pô, eu quero fazer igual ela. Que postura, né? Mas Ela tem uma habilidade absurda em gravar Ela vai áudio. lançar um curso pra vocês, hein? Em gravar áudio, Grava áudio pausando. pausa o áudio e continua continua Na na mesma- normalidade. no mesmo O assunto. decibel do áudio é o mesmo, Eu o não número conheço. de vídeos é o mesmo. Eu não sei No como mesmo ela consegue. assunto, na mesma voz, mesma entonação. É algo incrível mesmo. Foi difícil, mas eu tive que me expor muito ao desconforto mesmo. Era diariamente, além de falar com os clientes, o Lucas colocava a gente na frente das câmeras e assim, você vai ter que fazer. Não, Lucas, eu não vou fazer. Não, você vai ter que fazer. E isso, não, eu ia falar, de certa forma foi bom, mas não foi ótimo. Eu me vi evoluindo em várias áreas assim da minha vida, mais do que no trabalho. E além de lidar com isso que eu falei que é muito diferente, além de lidar comigo, né, com o meu crescimento, eu via o Lucas assim mais do que de perto, diariamente ali. Galgando pra fazer um negócio virar um negócio de fato. Não, gente, a quantidade de coisa que eu já vi dando errado e dando certo e a gente voltando, né? Enfim, reformulando ali tudo que a gente queria fazer e não, vamos refazer a rota. E eu acho que o mais legal é quando chegava, já tiveram, tipo, vários pontos. Vocês não sabem disso, mas já tiveram, tipo, vários pontos. E, tipo assim, cara, deu ruinzaço. Tipo, pô, no começo a gente desenvolvendo, não que hoje tudo só dá certo, mas pô, deu ruinzaço algo que a gente planejou, algo que era pra ter sido feito, deu muito ruim. Daí, tipo assim, pô, tá ela, na época tinha mais uma pessoa que trabalhava, tipo, porra, não acredito que deu errado, velho. Tipo, muito, muito triste, assim, né? Daí vinha um estalo, tipo, uma ansiedade absurda e vinha um estalo do nada. Não, mas vai dar certo, vamos fazer. E aí voltava como se nada tivesse acontecido e, tipo, tinha que fazer, mas no fim deu certo. Não, e ser a namorada tem seus prós e contras, obviamente. Só pró, né? Não, os contras, assim, isso que eu ia falar. Os contras, assim, mais do que... Pô, não é comum, né? A gente trabalhar ali... É mais difícil, né? Não é que não é comum. É mais difícil trabalhar com o namorado. Você vê isso, né? Não é normal. Mas não é muito normal. Normal, ok. Mas, mais do que isso, acho que ver a gente tendo que fazer a rota de perto... além das minhas dificuldades diárias e eu enfrentar as dele com ele... foi um negócio assim que me fez amadurecer muito, porque muitas vezes eu me vi em precisar estar firme para a gente conseguir tocar o barco. E quantas vezes a gente não falou, não vai dar certo isso aqui, acabou, vamos fechar a agência. E eu tinha que ser resiliente com ele. Então, eu acho que isso, essa casca que você falou, que você criou, eu criei demais. E acho que teve uma fases específicas, né, que o barco balançou mais, mas que me fez amadurecer muito, assim. Eu sou outra pessoa desde que eu entrei, gente. Outra pessoa. Uma coisa que você falou que é interessante, que é isso de, tipo assim, vai pra frente da câmera, vai aparecer, vai falar. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso é uma coisa que, tipo, eu faço desde o início, né? Tipo, desde o início, eu sempre pensei em, tipo assim, todo mundo tem que saber gerar conteúdo, todo mundo tem que... claro que com suas dificuldades, eu não tô falando pra ninguém ser ator, né? Mas todo mundo tem que saber gerar conteúdo, todo mundo tem que saber se desenvolver primeiro, para que a gente consiga entender o que o cliente passa, né? Porque às vezes é muito fácil, a gente chega com um roteiro de 30 linhas para ele e fala assim, ó, você tem que seguir à risca isso, porque senão você foge da estratégia. Pô, o cara nunca gravou um vídeo na vida. A gente sabe que hoje é muito importante gravar vídeos para que a gente consiga ter resultado. É primordial no processo. Aí você chega para um funcionário de uma grande empresa que nunca gravou um vídeo na vida. Ele tá com a pressão de que ele precisa gravar porque ele tá representando a empresa dele, né? A empresa que ele trabalha. Então ele não pode decepcionar. A gente chega com um roteiro lá de 1000 linhas que ele precisa seguir à risca, porque se ele falar uma frase diferente, claro que não é assim, mas se ele falar uma frase diferente, ele foge um pouco da estratégia. Então a minha ideia de colocar todo mundo na frente das câmeras, todo mundo para aparecer sempre, foi tipo assim, primeiro pra gente entender o que o nosso cliente passa,
para que assim a gente consiga desenvolver os roteiros, para que assim a gente consiga desenvolver a empatia, digamos assim, de saber como transmitir a ideia e deixar o cliente confortável para que ele consiga gravar. Até porque isso transparece nos conteúdos que gravam, né? Então, essa sempre foi a ideia. E sem contar também o passo de liderança, o desenvolvimento, né? Uma coisa que vocês podem ter percebido já em todos o caminho da agência é que todo mundo se desenvolve, cara. E é impressionante. Eu vejo, assim, eu consigo ver o desenvolvimento acontecendo. Todo mundo se desenvolve muito. Por quê? A ideia que a gente tem de negócio, e vocês sabem, porque eu falo isso em todos os nossos cafés da manhã com cultura, sempre a gente está falando disso, é que as pessoas que estão na agência consigam, de fato, crescer dentro da agência. Claro que num tempo muito maior do que nas demais empresas, mas que elas consigam crescer e construir uma carreira de fato, e mais do que isso, conseguir construir projetos em conjunto para que a gente consiga crescer cada vez mais. Então, eu acho que assim, só encontra o crescimento quem está fora da zona de conforto. Então, se você não tivesse de frente com as câmeras, se você não tivesse que mandar áudio para os clientes, se você ficasse no seu conforto, falar assim, pô, eu não consigo gravar áudio. Então tá bom, Mirella, só manda mensagem mesmo. Não, se não tivesse esse desconforto, hoje talvez você não conseguiria mandar áudio ainda, que é uma coisa besta, não conseguiria estar aqui no podcast, não conseguiria gravar conteúdo, não conseguiria desenvolver o trabalho da forma que é desenvolvido hoje. Então eu acho que muitas vezes as pessoas elas ficam dentro da zona de conforto, no sentido de, eu não sei gravar vídeo, eu não vou gravar. Eu sou péssimo em gravar conteúdo para minha rede social, então eu não vou gravar. Não, pô, você é péssimo hoje. Se você se obrigar a construir, você vai conseguir construir. Tanto é que a gente tem casos de clientes que, pô, você assistiu o vídeo no começo e você falava, velho, não acredito nisso aqui. E você assiste hoje e você fala, meu, você não precisa nem chegar com o roteiro. Você chega com um micro-script. Tipo, você vai ter que levar o conteúdo para essa linha. A pessoa vai e faz. Nem todo mundo é um Rafael Cortez, né? Que é cliente da agência. Edu Chinechique, Alex Monteiro, que são pessoas que têm muita afinidade com a câmera, têm muita afinidade com gravação, com comunicação, de fato. A maioria das pessoas é bastidores mesmo. Sem contar que isso a gente está falando de palestrantes. Os palestrantes, os experts, eles já têm uma facilidade maior. Mas e quando você vai falar com um dono de empresa? E quando você vai falar com um colaborador de uma empresa? Né? Que você chega para a pessoa e fala assim, olha, o vídeo que você vai gravar agora compete diretamente ao resultado que a gente vai entregar para você no final do mês. Pô, então a pressão ela acaba sendo grande. Então, eu acho que assim, se vocês não soubessem como fazer isso, como é esse sentimento, talvez a gente não conseguiria transparecer isso para os nossos clientes. E talvez isso seja o nosso maior diferencial, porque a gente não é engessado. Tudo a gente quer entender sobre a pessoa que está do outro lado. Porque na maioria dos casos, e a maioria das agências que dá errado com os clientes que vêm, nos contratam e falam não deu certo com tal agência, é porque eles são engessados. Assistir um curso e aprendeu que o curso é assim, precisa fazer um roteiro, gravar de tal maneira, editar de tal maneira, pô, dá errado. Dá errado. Por quê? Porque é sobre pessoa. Então, eu acho que é mais ou menos o caminho que a gente percorre. Faz sentido isso? Faz, total. Que eu ia falar também é que o que ajuda é que, falando isso sobre a vergonha do cliente e tal, é que a gente está muito alinhado. Então, de cá, a gente que é do atendimento, manda ali o roteiro pro cliente, passa essa tranquilidade, viu? Vai dar tudo certo. De lá, o Renan, a Rafa, eles fazem um trabalho excelente, todos os clientes... Renan e a Rafa são os nossos filmmakers. Eu esqueci disso. Todos os clientes, quando terminam a gravação, pelo menos os meus, né? Porque, para quem não sabe, a gente... nossos clientes são divididos por nós, né? Para cada um ter seus atendimentos. A Mirella cuida de alguns clientes, o João Marcos de outros clientes, o Gustavo de outros clientes, o Rafa, que não está aqui, de outros clientes, e a Rafa, que é outra Rafa, não é a filmmaker, de outros clientes. Então, cada um tem os seus setores. Enfim, de lá, os clientes me mandam mensagem e falam, cara, você tinha razão, foi super tranquilo, o Renan, a Rafa conduziram super bem, eu fiquei super confortável. Enfim, então a gente está sempre muito, muito alinhado com essa questão.
Agora, isso que você falou é muito legal. Falando em alinhamento, em tudo isso, e voltando um pouco sobre começo, vocês estarem aqui hoje, como foi a entrada de vocês, eu queria falar sobre uma coisa que é muito interessante, né? Que é sobre o quanto a gente, de fato, trabalha em equipe. Não sei se vocês já perceberam isso. Em algum momento vocês já falaram, tipo, mano, a gente trabalha muito em equipe. Sim. Eu percebo Com o certeza. quanto nós somos um time de verdade, né? Tipo, eu falo isso porque... Ontem, em uma conversa com um colaborador da agência, ele me falou assim, ó, nas outras empresas que eu trabalhei, eu nunca tive a experiência de ter pessoas me ajudando de fato. Então, toda vez que alguém tenta me ajudar, toda vez que alguém tenta falar algo pra mim, eu tô achando que essa pessoa quer me passar pra trás, quer ganhar minha posição. Mas aqui eu tô vendo que isso não é assim. Então eu tô me sentindo confortável pra pedir ajuda, né? Porque a gente trabalha de fato como um time, né? Mas isso é porque a gente tá correndo atrás das nossas metas, né? Isso vem bastante da nossa cultura de ser uma empresa jovem. Então, a gente tem a mesma comunicação, a gente tem ali, digamos que as mesmas ideias e a gente luta pelo mesmo propósito. Então, ninguém dentro da empresa vive o trabalho um sem a outra, assim. Se a gente tem uma baixa na equipe, vai ser um dia muito complicado, porque, por exemplo, o atendimento dos meus clientes, quem faz sou eu, mas se a Mirella faltar, aquela ajuda que eu sei que eu ia precisar dela num determinado ponto, que ela é minha referência, com certeza eu vou ter maiores complicações. Mas é um ambiente, como você falou, incrível, assim, que... O que eu percebo é que, tipo assim, às vezes a gente tá precisando entregar um cronograma de urgência. Isso rola muito. É claro que a gente sempre tá pré-programado e planejado para que a gente consiga entregar os cronogramas com antecedência, né? Porém, rola às vezes de, por exemplo, o que rolou com o Eduardo Chinachique, que é... a gente tem 5 dias para criar uma mega estratégia matadora de Black November para venda de treinamentos dele. Beleza, vamos criar. Criamos essa mega oferta matadora de treinamentos. Começou a execução. Gente, esses produtos que a gente passou para vocês, vamos ter que mudar. Aí, vamos lá e muda a estratégia de novo. Aí precisa mudar todo o cronograma. E aí, o que eu vejo? O João Marcos está responsável por isso, e eu estou responsável pela estratégia, eu passo pro João Marcos, e o João Marcos está responsável por isso. Aí, o que acontece? Ele tá hiper carregado, porque ele precisa fazer isso, a gente precisa entregar rápido, e isso é uma parada que eu acho muito legal da gente também, que tudo pra gente dá. A gente faz dar certo, né? A maioria, assim, a maioria falaria, não dá, eu vou entregar pra vocês semana que vem. Não, a gente é faca na caveira. Então, beleza, precisa disso? Aí. Vamos dar um jeito. E aí o João Marcos olha pro lado, olha pra frente, olha pra Mirella, olha pro Gustavo e fala, gente, ferrou. Eu preciso entregar e eu preciso que vocês me ajudem. Só que a Mirella e o Gustavo, e eu tô falando de vocês porque vocês estão aqui, né? Mas tem o resto do pessoal, também tem as demandas com os clientes. O que vocês fazem? Vocês pegam e ajudam o cara, velho. Isso é demais. Mas isso vem totalmente, mais uma vez, da nossa cultura, que agora da parte de empreender dentro do negócio, porque empreender é resolver problema e problemas sempre vão aparecer na rotina e a gente tá aqui para resolver problema. Várias vezes o João já virou para mim e falou assim, cara, ferrou, você consegue me ajudar? Eu atolado de coisa, falei, tipo assim, o pensamento principal era de tipo, eu não tenho ideia de como vou te ajudar, mas a resposta é sempre sim, a gente se desdobra, a gente trabalha um pouco a mais, mas a gente vai fazer dar certo porque a gente tem essa veia empreendedora em todo mundo que tá ali e mais uma vez porque todo mundo tá alinhado pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Só para explicar pro pessoal de casa o que é isso do empreender dentro de um negócio, né? Que eu tanto falo, né? O empreender dentro de um negócio nada mais é do que a cultura onde todos os colaboradores estão buscando o mesmo resultado. Nós temos metas trimestrais a bater dentro da empresa. Toda vez que nós batemos essas metas trimestrais... Meu Deus, todas as vezes que nós batemos essas metas trimestrais... Nossa, eu não vou saber falar. Trimestrais. Todas as vezes que a gente baixa essas metas, de fato, a cada 3 meses, assim fica melhor, todos são bonificados. Então, tá todo mundo correndo pelo mesmo objetivo. Ou seja, se o João Marcos falhar com a entrega dele,
na maioria das empresas, os colaboradores podiam olhar e falar, pô, não tá na minha alçada. Então, fazer o quê? Infelizmente, não vou ajudar, porque eu tenho outras demandas para cumprir. Mas, se o João Marcos, ele falhar com a entrega dele, dentro da agência, todos entendem que se ele falhar e o cliente ficar insatisfeito, ter uma baixa, ele acabar saindo, cancelando o contrato ou algo do tipo, todos perdem esse resultado. Por quê? Porque a gente fica mais distante da nossa meta, que é aberta para todos. Entende? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque daí a gente junta jovens, né? Nossa equipe toda é jovem. Acho que a idade mais alta que a gente tem no escritório é o Renan, com 29 anos, né? Que também é muito jovem. Isso aí. Tô quase lá. Tá quase. Então, é uma equipe jovem com muita energia para gastar e todo mundo querendo o mesmo objetivo, que é transformar a vida das pessoas que nos contratam e, de fato, também trazer resultado pra gente, para que todo mundo tenha resultado, né? E eu acho que isso também é o segredo para que a gente consiga fazer as coisas darem tão certo, e fazer com que esses grandes experts, essas grandes empresas, olhem para as agências convencionais do mercado e falem, não, eu quero aquela ali, ó. Eu acho que é isso, porque acho que muito dos nossos resultados vem do modo que a gente... do modo que tudo está construído, do modo que a gente faz as coisas acontecerem, né? Porque tá todo mundo ali, de fato, querendo fazer o negócio dar certo, né? E o bom é que a gente vai sempre aprendendo, porque a gente vai sempre se adaptando ao mercado, né? Sim. A gente vê a evolução dos grandes players aí, por exemplo, tanto no Brasil quanto no mundo. Mano, a gente tem que se adaptar com isso aí e fazer para os nossos clientes. Exato. A gente vai aprendendo junto. Isso é muito legal. Exato. Agora, qual que é a responsabilidade? Qual que é a responsabilidade de gerenciar a rede social, por exemplo, do Tejon, que é assim, cara... Não dá nem para explicar. Não dá para explicar o grau de graduação que tem esse cara, mentor dos maiores experts do Brasil. Qual que é o nível de responsabilidade de gerenciar as redes sociais do Alex Monteiro, que é empresário do Whindersson Nunes, cara, que é tão gigante, do grupo Berbel, que é a maior empresa de segurança da região, né? Qual que é a responsabilidade de gerenciar a rede dos clientes que vocês gerenciam? É claro que nós temos muitos clientes e todos são gigantescos, né? Mas dando um exemplo meio por cima, para não falar toda a lista de clientes, qual que é essa responsabilidade? O que vocês sentem na hora de fazer isso? Cara, vou Não é começar pra qualquer falando um. aqui, vou pegar a palavra, porque é uma loucura e eu acho que isso se trata muito do quão o seu psicológico ele é forte ou não, e cai no meu problema do início da minha carreira aqui na M Agency, que é aquele negócio de você... Se você não confia em si mesmo, o negócio não vai dar certo. É entender que você tem seus pontos fortes, explorar seus pontos fortes dentro desses clientes e mostrar... E simplesmente dar o seu melhor. Fazer o melhor que você pode pô, a gente tá numa agência incrível, muito promissora, a gente tem toda a estrutura. Então, por exemplo, no meu início de atendimento, tive lógico, muitas dificuldades, mas eu tinha um time incrível para me auxiliar. Então, foi assim que eu cresci nos meus atendimentos. E entender que o cliente também... eu tinha isso, não sei se o João e a Mirella tinham isso, mas no meu início o cliente era um monstro de 7 cabeças. Com certeza. Que, nossa, se eu falasse um oi errado, ia dar briga. E você passa a entender que... Não é assim. Que não é assim, que você cria relação com esse cliente, você aprende muito com esse cliente. O João, o atendimento do Tejon, mas eu ajudei ele recentemente a fazer um cronograma e fiz alguns cortes. Pô, o que eu aprendi só fazendo corte. 3 vídeos do Tejon é algo absurdo, assim. E isso reflete também pro Alex Monteiro, Rafa Cortez. A gente acaba aprendendo muito com eles e o ponto principal é a personalidade de ir para cima do problema, mais uma vez resolver o problema, ir para cima do problema e fazer acontecer, porque conhecimento a gente tem.
além de conhecimento, a gente tem uma equipe incrível que vai auxiliar caso você não saiba um detalhezinho ali e no final tudo dá certo, porque a gente trabalha muito com a estratégia e faz as coisas acontecerem e sempre gera ótimos resultados, né, para os nossos clientes. Não é à toa que a gente tem os clientes que a gente tem. E é muito interessante isso, né? Porque parece que quando entra um novo cliente, a gente tem certeza do resultado que a gente vai entregar para ele, né? Exato. E é assim, Exatamente. às vezes eu tô falando com um novo cliente, ele tá meio tipo, pô, tá bom, eu não sei, tipo, será que vai rolar? Tá apreensivo, né? Tá com aquele gás, mas tá apreensivo e a gente tem certeza do resultado que a gente vai entregar. Isso se dá porque a gente trabalha de forma estratégica. Todas as nossas ações prescindem de uma estratégia. Ou seja, a gente sabe exatamente o caminho que a gente tá percorrendo Exato. e a gente sabe exatamente como percorrer e o que a gente vai encontrar no meio do caminho. Por quê? Porque a gente tem a rota traçada. É aquilo que eu falei no início. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E, pior, quando encontra, não sabe o que é. Quando encontra, nem percebe. Então, acho que o fato da gente trabalhar de forma estratégica, da gente ter o plano A, B e C detalhado e exposto para o cliente, faz com que a gente consiga ter resultados sempre. E isso tira a dificuldade de muita gente que trabalha, sei lá, tem agência ou faz até um freela ali, que é passar essa tranquilidade para o cliente para ele entender que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. E nem Porque, de forma lógico, aleatória. tem muitos clientes que entram com imediatismo de, pô, se não bater resultado nesse primeiro mês, meu Deus do céu, que agência péssima. Mas a gente mostra que a gente tem um caminho a percorrer, a gente sabe o caminho que a gente vai percorrer, a estratégia traçada para esse caminho e que no ponto do ponto A para o ponto B, a gente vai ter resultado, porque não tem como não ter resultado Porque tendo estratégia. é muito premeditado, né? Perfeito. E é muito ajuste, é muita gente Então, para fazer. Talvez a dificuldade de muitos que trabalham com marketing, que é esse cliente imediatista, na agência, dificilmente a gente vai ter isso, porque a gente mostra para ele que a gente tem um caminho, a gente sabe percorrer esse caminho e sabe que vai entregar resultado no tempo hábil, no tempo Sim. necessário para entregar os resultados. Sim, exatamente. Eu acho que isso é o fundamental e isso faz a engrenagem rodar, isso faz as coisas acontecerem dentro da agência. Que legal, pessoal, que legal. Agora eu quero saber um negócio. Vamos lá. A Mirella, né, tá sempre do meu lado, talvez ela não tenha tantas dúvidas. Vocês também todos os dias, mas eu vou abrir o espaço. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre a agência, sobre Cara, qualquer tipo de coisa? Eu sei que vocês me perguntam no escritório às vezes, mas vocês têm alguma dúvida? Claro que a Mirella pode ter alguma dúvida também, apesar de viver isso todos os dias, né, intensamente, mas vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Cara, eu tenho diversas dúvidas, como eu falei. Lógico que a gente tá Tô arrependido, pessoal, esquece isso que eu falei. A gente tá há 1 ano e 3 meses já trabalhando todo dia junto, mas eu tenho muita dúvida sobre o seu início e eu acho que isso pode ajudar muita gente, que você começou a empreender muito novo e começar a empreender, muita gente começa, o difícil é aguentar as pancadas, porque existem níveis de pancadas, né? Com certeza. Tem um tapinha e tem aquele soco que você vai cair no chão e no dia seguinte você não quer levantar. E não é uma pancada, não são 2 pancadas, não são 3, são diversas. E eu queria saber de você o que fez acontecer, você conseguir dar continuidade para o seu projeto, mesmo tomando tanta pancada e pancadas que você acorda no dia seguinte ainda zonzo e falando, cara, pô, depois dessa não sei se eu vou conseguir reconstruir. Como que era a sua mentalidade em relação a isso? Porque você era muito novo. Hoje em dia, lógico, é uma casca gigantesca, mas no início você era muito novo. Como foi isso para você? Como foi essa mudança? Foi, digamos que do dia para noite, você mudou sua mentalidade e falou, cara, eu vou fazer acontecer independente da pancada que eu tome? Enfim, eu queria entender mais isso sobre o seu início. Cara, você sabe que eu acho que o esporte me ajudou com isso? Eu sempre joguei futebol desde que eu tinha 4 anos de idade. Meu sonho de verdade era ter sido jogador de futebol. Eu dediquei minha infância, dediquei minha adolescência, o início da minha fase adulta para isso.
E eu acho que no esporte você aprende muitas coisas. Inclusive, isso é algo que eu acho que deveria ser mais aproveitado nas escolas, sabe? Na escola eu tinha, tipo, sei lá, uma aula de educação física. Eu era muito bom em educação física e ruim nas outras matérias. Mas ninguém falava que eu era bom em educação física. Só falavam que eu era ruim nas outras matérias, sabe? Mas eu acho que o que mais me ensinou, muito mais do que física e biologia, foi o esporte, de fato. Porque no esporte, posso dizer do futebol, que era o esporte que eu jogava, hoje eu jogo beach tênis e tento levar essa vida junto ao meu trabalho também, mas no esporte você percebe que muitas das vezes você tá com tudo perdido. Tipo assim, você tá com tudo perdido. Só que o jogo só acaba, de fato, quando o juiz apita. O jogo só acaba quando, de fato, encerra. Então, dentro do esporte, muitas vezes, você vê viradas de jogo absurda. Que, o time tá perdendo de 1-0. E do nada, em 5 minutos, nos últimos 5 minutos, faz 2 gols e vira o jogo. E ganha. Ou seja, você tá no inferno e do nada você vai pro céu. E eu sempre tive essa mentalidade que, assim, do nada as coisas podem mudar. A Mirella vê isso. Ela acha até louco às vezes. Que eu falo, cara, você sabe como é a vida. Do nada do nada vai mudar. Do nada o cenário vai mudar. Por quê? Porque não é do nada, de fato. Não é do nada que um time faz 2 gols. O time faz 2 gols aos 5 minutos porque eles treinam a semana toda. Não é do nada que o cenário pode mudar. O cenário pode mudar porque, tô estudando todos os dias, tô trabalhando todos os dias e do nada pode acontecer algo. Todas as vezes que a sorte me encontrou, eu tava trabalhando. Perfeito. Entendeu? Então, Exatamente. eu acho que esse é o negócio. Então, isso me ajudou a construir uma mentalidade vencedora, digamos assim. Que é a mentalidade onde eu conseguia falar assim, pode estar dando errado hoje, mas eu sei que uma hora eu vou encontrar a oportunidade e isso vai dar certo. Isso vai acontecer. Por quê? Porque eu tô preparado. Quando ela aparecer, velho, eu vou matar no peito. Isso é uma confiança que você só consegue construir se você está preparado. Não é nenhuma prepotência, é uma confiança de que se você só consegue construir se você está preparado. E isso eu sempre tive noção. Então, no começo, o que eu pensava? Eu pensava assim, olha, eu preciso fazer, mesmo pequeno, o que os grandes estão fazendo, só que eu preciso enxergar neles e ver algo que eu posso fazer um pouco melhor. E uma hora vai dar certo. Então, eu estudava, né, mostrava essa rotina e já começava a expandir conhecimento para as pessoas. Começava a agregar valor. Ensinava nas redes. Só que assim, hoje, quando eu falo alguma coisa, as pessoas escutam. Por quê? Porque hoje, a gente tem agência, hoje a gente tem 14 pessoas trabalhando em prol de um propósito, hoje nós temos gigantescos clientes, então tem uma autoridade. Mas e quando eu tava lá no meu quarto, na casa dos meus pais, que eu pegava o meu celular, era um magrelinho esquisito, cheio de tatuagem, que pegava o celular... Com PC parcelado em 50 vezes. Com PC parcelado em 18 vezes e falava assim, você tem que fazer isso pro teu negócio dar certo. Ninguém prestava atenção. E mais do que isso, me zoavam pra caramba, sabe? Só que é a mentalidade. Uma hora o jogo vai virar. Uma hora o jogo vai virar. Cara, uma coisa bizarra, a Mirella sabe disso, eu nunca falei isso pra ninguém. Mas uma coisa bizarra é que em 2020, quando de fato eu olhei pra Mirella e falei, cara, a gente vai ingressar nesse mercado, isso vai ser o que a gente vai levar pra nossa vida. Cara, eu tomava banho todos os dias antes de começar o dia. Todos os dias. E pode parecer besteira. Eu imaginava como seria o meu carro e como seria eu dirigindo esse meu carro, indo pra um escritório, fazendo o que a gente faz hoje. Sabe? É, assim, bizarro, porque era todo dia eu imaginava, eu me via. Eu tava lá tomando banho, daí eu pegava e falava assim, não, vamos lá, vamos imaginar, como é que é? Eu vou estar saindo da garagem, tá? Tô saindo da garagem, aí eu tô pegando. Como que ele é? Tá, ele é cinza, ele é alto, ele tem teto solar, beleza. Eu tô indo. Onde é o escritório? O escritório é um lugar que eu sempre quis, é no Campo Limpo, em Sorocaba. Tá bom, vai ser pra lá. Tá, quantas pessoas a gente tem na equipe? A gente tem uma equipe gigantesca. O que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo isso e aquilo. E naquela época aquilo era muito distante. Mas muito distante. Muito distante. Muito mesmo. Porque eu tinha um cliente que me pagava R$300. Cara, só pra complementar, as pessoas podem estar ouvindo agora e estar pensando, tipo, esse cara vai falar de lei da atração. Não isso é aí sobre funciona. isso. Exatamente, perfeito. Você pode acreditar que a lei da atração não funcione. Mas o que o Lucas estava fazendo na hora do banho dele, imaginando todos os dias o que ele queria, é ter um objetivo em mente muito claro e um propósito muito claro todos os dias
e isso gera motivação para você fazer as coisas acontecerem. Pô, não vai ser a primeira pancada que vai derrubar o Lucas, porque ele tem muito claro o que ele quer. E quanto mais você idealiza com detalhes o que você quer, mais essa vontade ela se torna, digamos que, mais concreta dentro de você. E não é, por exemplo, na primeira pancada que você vai cair, porque Sim. você sabe para onde você quer e onde você quer chegar. Sim, não é nem levando para esse mérito da lei da atração de fato, porque não era isso, mas era tipo assim, eu estava pensando, projetando, imaginando e pensando assim, ó, só depende de mim. Existia uma frase que eu tinha escrita na lousa do meu quarto, que era uma lousa que eu fazia as anotações, que eu fazia algumas micro-mentorias, todas grátis, óbvio, porque ninguém comprava naquela época, que estava escrito assim, ó, era mais ou menos da seguinte maneira: se não houver chance de desistência, há 100% de chance de dar certo. Então eu coloquei isso na minha cabeça muito firme. Eu falava assim, cara, se eu não desistir, vai dar certo. Só não vai dar certo se eu morrer. Mas aí, beleza, tudo bem, não tem o que fazer. Então, uma hora ou outra, vai acabar dando certo. Pode ser que dê certo com 20 anos, pode ser que dê certo com 50, beleza. Mas vai dar certo. E eu ficava pensando isso no banho, né, e me condicionava. Mas assim, eu acho que mais do que qualquer pensamento material, o que de fato fez a coisa acontecer é o propósito. Eu acho que esse é o principal ponto. Se você não tem propósito para fazer alguma coisa, você não vai querer fazer de fato. Porque quando você tomar uma pancada, você vai desistir. Porque assim, ó, é muito fácil você pensar sobre algum sonho, sobre algum material que você quer ter antes de você ter. Então vamos supor, eu falo assim, eu quero ter uma BMW e eu vou lutar esse 1 ano da minha vida para comprar uma BMW, beleza? Que era o que muitas das pessoas ensinavam isso no mercado. Pensa nisso, então beleza. Então esse 1 ano eu vou trabalhar focado para comprar uma BMW, beleza. Tô lá trabalhando focado. O trabalhar focado ele é lindo, né? A partir do 7º dia, que daí você começa a tomar pancada, começa a ver que não é mil maravilhas, começa as coisas a dar errado e você tem que ter resiliência para voltar e fazer acontecer. E aí você percebe que é mais difícil do que o planejado. Aí o que acontece? Você olha e fala assim, pô, mas eu tô vivo, eu tô bem e eu não tenho uma BMW. Uhum. Ah, velho, tá me dando dor de cabeça, eu não tô conseguindo dormir direito, tô trabalhando pra caramba, vou fazer outra coisa. Por quê? Porque você ainda não tem aquela parada que você tá sonhando. Então tá longe. Agora, quando você tá trabalhando por um propósito, é diferente. Porque o propósito, ele não é tangível. Então, o propósito, você tá seguindo ele por aquilo que você quer. Então, por exemplo, pô, o meu propósito é transformar a minha vida transformando vida de pessoas. Tá bom, então esse é o meu propósito? Então vamos lá, vamos fazer. Deu errado. Tá, deu errado. Então eu tô me prejudicando? Não. Eu tô prejudicando a pessoa que eu não tô transformando. E isso vai fazer com que eu também não transforme a minha vida. Então eu não só tô me prejudicando, como eu tô prejudicando eles. Sabe? Eu acho que o ponto onde a gente começou a crescer, onde as coisas começaram a dar certo de fato, e olha, nesse ponto teve muitos erros e acertos, mas foi quando eu trouxe a primeira pessoa para trabalhar comigo na agência. Eu lembro que a gente tinha, tipo, sei lá, de faturamento bruto da agência, a gente devia ter, tipo, R$2.000, 2.300. Eu peguei essa grana e falei assim, uma parte eu vou dividir um escritório com umas pessoas e a outra parte eu vou pagar para alguém trabalhar comigo e eu não vou ter ganho. Eu não vou ter ganho. Tipo, vou ter ganho, mas muito pequeno, porque olha a quantidade, vai sobrar, tipo, R$100, R$200. Beleza, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. E aí, quando eu fiz isso, o que rolou? A partir daí criou-se uma responsabilidade. Porque se não desse certo, eu não me prejudicava somente. Eu prejudicava o cara que estava trabalhando comigo. Por quê? Porque eu não ia conseguir arcar com o que eu me responsabilizei a arcar com ele. Eu lembro que eu falei pra ele, cara, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Ele saiu do emprego dele pra ir trabalhar comigo. Então, velho, foram tipo assim, ó, 60 dias, cara, que eu não dormia, velho. Que eu não conseguia dormir direito. Preciso pensar em estratégia, preciso fazer acontecer, preciso saber como eu vou captar, preciso saber pra onde eu vou levar, qual vai ser o caminho, como a gente vai trabalhar. E tudo isso eu tinha, tipo, 19 anos. Tá ligado? Então, tipo assim, foi tenso. Mas a responsabilidade, o propósito de eu preciso transformar a vida desse cara que tá comigo. Porque se eu transformar a vida dele, eu vou transformar a minha.
fez com que eu tivesse que fazer as coisas acontecerem. Se não, velho, na primeira pancada, no primeiro esculacho que eu ouvi de cliente, velho, esquece, eu já tinha falado, ó, isso aqui não é pra mim. Vou fazer outra coisa, vou fazer uma faculdade e vou fazer uma parada mais E olha fácil. como é engraçado. Nessa época, você já transformava vidas, sem você saber. A minha e a do Gu, por exemplo. Moço, pô, sem dúvida, isso foi uma coisa que eu até conversei com você no dia da imersão, que como é louco isso de... Pô, você tinha quantos anos na época? 21, 20? Acho que na época da imersão eu devia ter 20, eu acho. Então, com 20 anos, gravando stories, porque, como eu falei, os stories é onde eu mais acompanhava e mais me sentia motivado. Pra 400 pessoas, porque era isso o meu número de visualizações. E dessas 400, é lógico que a gente não pode dizer o número de pessoas que foram transformadas, mas a gente consegue afirmar para vocês que dessas 400, 2 tiveram a vida transformada. O Lucas, antes de ser meu chefe, ele era a minha inspiração e é por isso que eu tenho a maior honra de estar na agência hoje. Então, às vezes, você estava falando há um tempo atrás de clientes terem vergonha, às vezes alguém quer começar um negócio, mas não quer dar a cara ali, mas todo mundo, primeiramente, tem uma história que alguém vai se identificar, todo mundo tem algo a ensinar e a partir dessas duas coisas, você dando a cara, você falando sobre a sua experiência de vida, suas experiências, seus estudos, enfim, você acaba transformando a vida de outras pessoas, às vezes sem nem você saber, porque o Lucas só foi saber, eu acho que de fato, na imersão, ou talvez até quando eu entrei aqui, não sei. Sim, eu recebi a mensagem, assim, né, no meu direct, só que assim, eu compartilhava meio a meio do meu cérebro. Meio do meu cérebro eu ficava hiper ultra triste de pessoas que ficavam, tipo, tirando com a minha cara, falando, mano, esse moleque é louco, que você tá falando, você não tem embasamento nenhum, meu, vai fazer uma faculdade, vai fazer outra coisa, se liga, meu, que você tá vendendo pirâmide. Nem sabia o que eu tava fazendo, de fato. E o outro meio era umas mensagens que eu recebia de, tipo, pô, cara, obrigado por isso que você falou, pô, também sou novo, também tô querendo ingressar em alguma coisa, ingressar no mercado. Então, isso também fazia com que o meu propósito ficasse cada vez mais vigente de continuar, né? Quantas vezes eu já falei pra Mirella, né? Eu falei assim, poxa, amor, tá muito difícil, velho. O que será que vai acontecer? Ah, mas eu não posso parar. Por que você não pode parar? Ah, porque um cara me mandou uma mensagem falando que eu ajudei ele a ingressar no mercado e começar a trabalhar dentro do mercado. Se eu parar, mais caras como esse não vão ter de onde tirar essa inspiração. Então, Cara, eu lembro quantas vezes você virava das muitas balançadas no barco que eu falei e você falava, cara, acho que não é pra mim, acabou, eu não vou continuar. Eu falava, meu, não. Aí você perguntava, por que não? Eu falava, porque eu te vejo todos os dias. Eu vejo você correndo atrás todos os dias. Eu vejo que as pessoas esperam seus stories. Eu via realmente essas mensagens chegarem e eu via que fossem 3 pessoas mandando direct pra ele. Elas esperavam o story dele todos os dias. Esperavam a motivação delas todos os dias. E ele falava, é por isso que você vai continuar. Então, continua. Vai, bora fazer seus sim. stories aí. E eu acho que essa é a grande chave do que vocês falaram mesmo pra galera que tá aí pensando, tipo, pô, será que eu gero conteúdo? Pô, eu tenho uma empresa, por que eu vou gerar conteúdo? Isso é pra pequenas, médias e grandes empresas. Porque grandes empresas têm poder de transformar em escala. Então, a gente pega, por exemplo, a The Bakery, que a gente atende, né? Que é um baita de uma empresa em São Paulo, com matriz em São Paulo, mas também com filial em Londres. Eles conseguem transformar em escala, né? Mas você pega pequenas empresas, você pega pequenos criadores de conteúdo, eles, que, assim como eu, sou um pequeno criador de conteúdo, essas pessoas também conseguem transformar vidas. E é o que a Roseli Boschini, que é uma das nossas clientes da Editora Gente, ela disse. Ela fala assim, que se você não está transparecendo aquilo que você tem dentro de você, você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta. Por quê? Porque você tem conhecimento sobre determinadas áreas, você passou por coisas que algumas pessoas não passaram, que se você não
levar para o próximo, se você não levar para outras pessoas, elas nunca vão saber e nunca vão conseguir virar chaves que você poderia ajudá-las a virar. Ou seja, você está sendo egoísta, você está pensando somente em você, você está pensando somente na sua vergonha. Pô, eu tenho vergonha de gerar conteúdo, eu tenho vergonha de no podcast bater um papo. Você está sendo egoísta. Por quê? Porque a sua história transforma, a sua história impacta. E às vezes as pessoas têm insegurança, né? Falam, pô, vão me achar idiota porque eu tenho 2.000 seguidores, porque eu tenho 800 seguidores, porque poucas pessoas vêm. Não! Se tiver 2 pessoas vendo, você pode impactar a vida dessas 2 pessoas. E pode parecer um pensamento meio louco, mas eu sempre pensei nisso quando eu comecei a trabalhar no mercado. Eu falava, cara, eu posso transformar a vida de uma pessoa. Pode ter 10 pessoas me vendo, mas vai ser uma pessoa. Eu vou lutar para transformar essa uma pessoa. E para escalar. Depois eu transformo 2, depois 3, depois 4, depois 5, e assim vai. Então isso faz com que a gente não pare por nada e faz com que a gente cumpra o nosso propósito de transformar. E aí hoje fica mais fácil, né? Hoje a gente tem uma escala. Qual que é a ideia hoje da agência? Pô, a gente tem o nosso propósito que é transformar a vida de pessoas, certo? Somente nós mesmos. Transformar a vida das pessoas é muito difícil, mas a gente corre atrás e consegue fazer isso todos os dias. Agora, e se a gente usar o Tejon para transformar a vida de pessoas? E se a gente usar Rafael Cortez para transformar a vida de pessoas? E se a gente usar Eduardo Chinachique para transformar a vida de pessoas? E se a gente usar o Grupo Berbel para transformar a vida de pessoas? A The Bakery para transformar a vida de pessoas? Não fica muito mais fácil? Então a gente consegue utilizar essas pessoas, esses experts e essas empresas, para que a gente potencialize a mensagem delas, para que elas transformem a vida de mais pessoas. E o nosso propósito está sendo cumprido, só que agora está sendo cumprido em escala e cada vez maior. É muito louco a gente ver, por exemplo, um roteiro que a gente fez sendo seguido não necessariamente à risca pelo nosso cliente. Ele vai lá, grava o vídeo, claro, com os insights dele também. A gente edita, posta e você vai ver os comentários, cara. É uma coisa absurda, assim. Você vê as pessoas falando que aquele vídeo ajudou muito, que aquela pessoa ajuda muito. Enfim, é muito louco ver isso. É uma coisa que partiu legal de você, claro, muito também pelo cliente em si. Mas o trabalho é em conjunto. É em conjunto, exatamente. Mas tipo assim, você impacta vidas indiretamente, assim, através dos clientes. Sim, isso é sensacional. E você mesmo fez um post do próprio Tejon mesmo, que foi um carrossel falando da Forbes e tudo mais. Cara, que teve, tipo assim, mais de 2.000 compartilhamentos, não é? Eu não lembro agora ao certo, mas foram muitos compartilhamentos para um carrossel e um monte de gente comentando, tipo, cara, isso fez muito sentido, isso é transformador. E é um conteúdo que você criou a partir da base do conhecimento do Tejon, que é o expert, que fez com que pessoas fossem transformadas ao consumir aquele conteúdo. Então é uma responsabilidade gigantesca, né, que a gente tem, mas que faz o nosso propósito ser cumprido cada dia mais, né? Sim. É muito louco isso. Exatamente. E esse post só deu certo porque o João teve uma ideia maravilhosa que ele poderia ter segurado por medos e anseios de estar, não sei, fazendo algo muito ousado, mas que pela ousadia dele, pela coragem, foi um post que deu muito certo. Lógico, sempre baseado no conhecimento do expert que a gente trabalha, mas se ele, porventura, por um medo ali, tivesse deixado essa ideia de lado, a gente não teria conseguido alcançar tanta gente e às vezes alguém pode pensar, pô, mas um post transforma a vida da pessoa? Um post pode e vai transformar a vida de uma pessoa e eu tô falando isso porque isso vai pro âmbito de dar as caras na empresa. A gente vê diversos perfis aí que você chama de perfil vitrine. Sim. Que só mostra produto, não dá a cara, não mostra a transformação do seu produto, do seu serviço. Então, eu acho que o fundamental hoje em dia é aparecer, dar a cara a tapa, porque, cara, quem não é visto não é lembrado. E mais do que isso, você tem o poder na sua mão de transformar a vida de pessoas e isso serve para qualquer um. Qualquer um pode pegar e transformar a vida da pessoa por meio de um stories, enfim, por meio de uma publicação. Eu acho que a palavra-chave talvez deva ser intensidade. A gente olha as coisas com muita intensidade. A gente olha com um olhar intenso mesmo, de fato, né? Enquanto alguém que pode estar assistindo esse podcast pode estar falando assim, pô, que besteira, é um post só. Será que um post tem a capacidade de transformar uma vida?
Será que um post tem a capacidade de transformar a forma de pensar de alguém? Será que um post pode fazer com que uma pessoa queira dar o passo 1 para qualquer tipo de passo que ela queira dar na sua vida em prol de algo bom, né? Mas nós olhamos de forma intensa, nós olhamos diferente. Acho que esse é o principal ponto da agência. Nós somos diferentes, nós pensamos de maneira diferente, nós vamos na contramão. E a gente olha com tanta intensidade para isso que a gente sabe que sim, um post pode transformar a vida de quem está vendo. Então a gente se dedica tanto para criar um post, o post perfeito, a sequência de postagens perfeitas, que isso faz com que gere resultado também. Claro que está dentro de uma estratégia, isso que faz dar o resultado, mas esse olhar intenso faz com que as coisas aconteçam. Porque a gente olha para os nossos clientes e pensa assim, eu preciso desenvolver esse post com a maior qualidade possível, eu preciso desenvolver esse roteiro com a maior qualidade possível, a gravação precisa ser assim, a edição precisa ser assim, por quê? Para que eu consiga fazer com que a pessoa veja o vídeo e seja transformada de fato. Então isso faz total diferença dentro do nosso trabalho. Eu acho que isso é o maior diferencial, talvez, que a gente tenha, porque é um olhar humano para dentro de um mercado que não é humano, que cada dia mais se fala de inteligências artificiais e cada dia mais se fala de algoritmo e cada vez menos fala de pessoas e cada vez menos fala de humanidade e pensamento humano. E é engraçado porque daí você olha quem está fazendo isso, no caso somos nós, está crescendo com algo que já deveria ter sido pensado há muito tempo, né? Porque são pessoas. Sim. Exato. A gente vê muito por aí pessoas pensando em números e que horas eu posto enfim, diversas métricazinhas ali, e que isso até às vezes segura a pessoa de ir para cima e fazer acontecer, sendo que a preocupação maior é como você está impactando a vida de outras pessoas. Você fez a legenda ali só para ter um gancho ali e chamar para curtida, ou você, de certa forma, criou um conteúdo ali na legenda que pode ser transformador, sabe? Então, é o que você falou. Primeiro, lembrar que você está transformando vidas, para depois você pensar em horário de postagem, porque isso é o que menos importa. E se você tem um conteúdo transformador, independente do horário que você postar, você vai chegar no seu objetivo, no número que você deseja, enfim. Mas é isso, primeiro o propósito, para depois você olhar as métricas, que também cai na métrica da vaidade. Sim. E pra gente encerrar esse bate-papo que tá sensacional, e por mim eu ficaria falando por mais horas e horas e horas, mas teremos outras oportunidades para isso. Sem dúvida. Eu queria fazer uma sequência de perguntas para cada um de vocês, coisa rápida para que vocês possam responder. Vou começar pela Mirella. Vamos lá. O que te move? O que faz com que você acorde todos os dias, mesmo nos dias que você não está bem, porque o ser humano tem isso, e faça o que você faça todos os dias para os clientes e tudo mais. Porque isso vai além de responsabilidade, né? Responsabilidade chega uma hora que você fala, quer saber, foda-se. Para você fazer o que você faz todos os dias, você tem algum propósito, alguma motivação, algo que te move. Eu quero saber o que te move. Nossa, que profundo. Cara, acho que é exatamente isso que a gente está falando. Sobre pessoas, né? O quanto aquele cliente, ou enfim, sei que estamos falando além disso, mas o quanto os nossos clientes precisam da gente, o quanto eu preciso estar inteira para aquele cliente, o quanto eu preciso doar de mim para que a vida dele seja transformada. Então, a gente falou sobre responsabilidade, mas acho que a gente lidar com isso todos os dias, com essa responsabilidade de fazer aquilo dar certo, daquela pessoa tá contando comigo, o que pra gente, às vezes, o que pros outros parece muito pequeno, muito bobo, mas não, que é transformador. Eu acho que é isso que move pessoas. As pessoas, o que elas esperam de mim ou o quanto elas podem contar comigo. Acho que é isso. Show, sensacional. Bom, vamos lá. João Marcos, o que te move? Cara, duas coisas. Primeiro, também a transformação na vida das pessoas. Assim como a Mirella falou, o que elas esperam de mim, os nossos clientes esperam de mim. Mas
principalmente a minha futura família. Eu faço tudo pensando na minha futura família. E é isso que me move. É praticamente isso. Porque no momento que eu penso na minha futura família, no que eu posso transformar, enfim, eu faço as coisas com mais excelência, pensando no meu futuro, da minha família. Sensacional. Basicamente isso. Gu, vamos lá. Vou mudar a pergunta. Brincadeira, você ficou pensando aí na resposta. O cara, ele fica- teve o vontade, cara então, ficou né? pensando na resposta, eu vou lá e mudo, né? Que time você torce? É brincadeira. O que te Corinthians. move? Cara, eles falaram de vários fatores e eu acho que não é uma coisa que me move, e sim, é o que o João falou. Daqui a pouco eu quero construir minha família, então é um ponto que me move. A gente tem um propósito muito bem definido dentro da agência, então isso me move. Mas eu acredito que todos os dias chegar animado para trabalhar, se precisar chega mais cedo e sai mais tarde, eu acho que pra mim é porque eu amo o que eu faço. Tipo assim, eu já vi muita gente falando assim, pô, esse bagulho de... se você... Como que é? Se você espera trabalhar com o que ama, você vai morrer Nunca vai tentando, trabalhar. porque é muito difícil você achar. E talvez eu seja muito sortudo porque eu amo demais, não só a área que eu trabalho, mas a empresa que eu trabalho. Então, esse amor à camisa também é algo que pesa muito e que levantar mais cedo ou entrar mais cedo ou sair mais tarde não é um grande esforço. Na verdade, acaba sendo até, de certa forma, prazeroso. E junta com os outros propósitos que eu sei que eu tô correndo pro caminho certo, eu tô indo em direção aos meus objetivos. Eu acho que é isso. E você, Lucas? Você achou que ia fugir, né? Achei. Vamos lá, o que te move? Cara, o que me move são duas coisas também. Todos os dias, o que me move é o meu propósito. Isso é o que me move. Cada vez mais eu tenho novos objetivos, e sejam eles de vida pessoal ou sejam eles profissionais. Sempre tento colocar novos objetivos todos os dias. Me coloco em zona de desconforto o tempo todo. Tipo, eu tô todo dolorido aqui, porque agora eu inventei que eu tenho que ser um atleta de beach tênis, né? E, tipo, é loucura, mas a minha vida é assim, eu preciso viver intensamente as coisas que eu faço. Então, isso me move, o meu propósito, o propósito com as pessoas, a responsabilidade de entender os clientes que a gente atende, mais do que isso, o que a gente pode fazer para eles, mas não só o que a gente pode fazer para eles, mas o que a gente pode fazer para as pessoas que eles vão impactar com a nossa comunicação. Eu acho que comunicação é a chave do mundo, tudo se transforma através da comunicação, e se a gente traçar boas estratégias para os nossos clientes, eles vão conseguir transformar a vida de cada vez mais e mais pessoas, e o meu propósito máximo é transformar vidas em escala, porque eu sei que isso vai transformar a minha vida também. E a segunda coisa também é meu futuro, minha família, né? Minha futura esposa. Eu não ia ser carinhosa, só por isso não foi Pensar em um futuro onde não tem escassez. Perfeito. E onde eu possa ajudar o máximo de pessoas possíveis a não terem escassez também. Eu acho que a minha ideia é essa. Eu quero ter 30 milhões de escritórios espalhados pelo Brasil, cheio de gente, e que nenhuma dessas pessoas tenha uma vida escassa. Que todas essas pessoas tenham uma vida abundante e possam viver e desfrutar o melhor, né? Que tem na vida, porque a gente tem uma oportunidade só, e essa oportunidade tem que fazer valer não só pra mim, mas pra todos. Eu acho que esse é o ponto, né? E isso casa muito com o medo que eu tenho, cara. Eu tenho um medo do caramba de morrer e ser esquecido, velho. Juro, tava falando isso pra Mirella esses dias. A gente foi almoçar num almoço no escritório e deu uma crise existencial em mim. Eu falei, cara, e se eu morrer agora, velho, e esquecerem de mim? Tipo, ninguém falar mais de mim e esquecer, sumir meu nome. Então, eu acho que eu tenho um medo muito grande disso. Então, e para que isso não aconteça, a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. E eu acho que é esse o que me move todos os dias. Mas é isso, pessoal. Gente, queria agradecer vocês por esse bate-papo incrível. Claro que a gente se fala todos os dias no escritório, né? Vocês devem imaginar, mas a gente se fala todos os dias no escritório. Mas eu acho que é muito legal esse espaço, e a ideia desse podcast é fazer com que vocês que estão assistindo consigam se aproximar
cada vez mais da nossa equipe, cada vez mais da nossa forma de pensar e fazer com que a nossa cultura não só fique presa com a gente, mas que ela consiga se espalhar para mais pessoas. E hoje isso pode ser algo pequeno, que ainda não é gigantesco a nível de visualizações e tudo mais, mas a ideia é que isso se transforme em algo gigante. E como tudo na vida, nós vamos começar pequeno também, e motivados a fazer acontecer, e vamos fazer isso acontecer, para que você aí que está do outro lado da tela, a gente falou tanto de transformação, mas para que você que está do outro lado da tela também possa ser impactado e também possa ser transformado, tá bom? Pessoal, queria agradecer vocês por estarem aqui nesse bate-papo. Pô, nosso horário de trabalho começa às 10. Vamos trabalhar. A gente chegou mais cedo, aqui numa véspera de feriado para gravar esse podcast. O Matheus tá ali também nos bastidores, não tinha obrigação nenhuma de estar aqui, também veio aqui participar. Então, agradecer vocês pelo empenho de sempre, por serem essas pessoas cativantes, motivadas, que também sonham junto comigo. Vocês podem perceber que eu sempre falo a gente, nós, porque eu acho que é isso. Eu acho que nós, conforme o tempo vai passando, a gente vai aprimorando e vamos nos tornando cada vez mais um só, que é uma corporação, uma companhia. Eu acho que isso é muito interessante, tá bom? Vamos para as mãos agora? Obrigado você que assistiu mais esse episódio. Eu peço para que você deixe o like, faça o seu comentário do que você achou, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com pessoas, para que a nossa mensagem possa ser cada vez mais espalhada, a gente possa chegar em cada vez mais pessoas. E eu espero que tenha feito sentido esse podcast para você. Eu espero que você tenha, de fato, sido minimamente transformado, porque esse é o nosso objetivo. Nos vemos no próximo episódio e até a próxima. Valeu!